Oi, queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Cá está o tio Renê mais uma vez, hoje para a gente falar de uma alimentação saudável, coisa importantíssima, importante para o conteúdo de ciências, mas principalmente importante para a vida de vocês, né? Para vocês alcançarem um estilo de vida saudável. O estilo de vida saudável começa com a alimentação saudável e continua também com a prática de esportes, né? Mas vamos continuar sobre esse assunto no próximo slide. Agora, então, pessoal, para a gente entender essa alimentação saudável, a gente tem que entender qual é a função dos alimentos no funcionamento ou no bom funcionamento do nosso corpo, né? Então, os alimentos podem ter as seguintes funções, né? Os alimentos eles podem ser energéticos, ou seja, os alimentos podem fornecer calorias, né? Calorias para a gente se manter vivo, né? E para a gente fazer as diversas funções, as diversas atividades que a gente faz durante o dia. Então, para eu dar aula para vocês assistirem minha aula, a gente precisa de energia. E essa energia vem de onde? Dos alimentos. Então, os alimentos têm função energética, ok? Mas também, inclusive, a energia para eu me manter vivo, ou seja, que a gente chama de metabolismo basal, né? A energia que eu preciso para o meu coração bater 80 vezes por minuto, né, para eu inflar meus pulmões, para o meu sistema digestório funcionar, para o meu cérebro coordenar todo o funcionamento do nosso corpo, só para a gente se manter vivo, para a gente manter nossas funções vegetativas, só para isso a gente já precisa de energia. Mas além disso, a gente faz as nossas tarefas do dia a dia, que também requer ainda mais energia. E a principal fonte de energia, né, são os alimentos ricos em carboidratos. Os alimentos ricos em carboidratos, a gente pensa aí nas massas, né? A gente pensa nos grãos, né, tipo arroz, né, no feijão. A gente pensa nos tubérculos, que nem a batata doce, a batata inglesa, ok? Beleza? E também nós temos os carboidratos mais simples, os carboidratos mais simples que a gente apelida de açúcares, né? Esses, eles também fornecem energia, né? Mas a gente tenta não priorizá-los, né? A gente tenta priorizar os carboidratos mais complexos, que são esses que eu acabei de citar para vocês, né? Os carboidratos que a gente encontra nas massas, nos cereais, né? Ou seja, arroz, e também que a gente encontra nos tubérculos, né? Batata doce, batata inglesa, entenda. Veja só, mas nós temos também alimentos que têm função estrutural, ou seja, tem a função de formar todo o arcabouço de nosso corpo, toda a estrutura de nosso corpo. E esses alimentos que têm função estrutural, né, a função de formar o nosso corpo, são aqueles que são ricos em proteínas. É porque o nosso corpo é todo de proteína, basicamente, né? A segunda substância química mais abundante em mim são as proteínas, né? Eu tenho cerca de 70% de água, né? De 15 a 20% de proteínas, né? Então, água mais proteína, a gente tem aí 90% de nosso corpo. Então, veja a importância das proteínas. Nossos músculos são proteínas, né? Actina e miosina. Nossas unhas são proteína, né? Nossos pelos, nossos cabelos, tudo isso é proteína, proteína chamada de queratina, né? Nossas cartilagens, os nossos ossos também tem proteína chamada de colágeno, nossa pele também tem colágeno. Então, tudo, ou seja, perceba que toda a estrutura do nosso corpo, né, é de proteínas. Então, é comendo proteínas que a gente obtém aminoácidos, né, para a gente poder produzir todas essas proteínas que formam a gente. Então, sem sombra de dúvidas, alimentos estruturais são aqueles que são ricos em proteínas. E quando eu falo de proteínas, eu estou falando de coisas de origem animal, principalmente carne, né? Todo tipo de carne. Carne vermelha, carne branca, né?
Por isso que a gente tem que comer carne todo dia, né? O pessoal chama de mistura, né, a carne. Mas a gente tem que comer carne todo dia, mas não obrigatoriamente carne vermelha todo dia, porque a carne vermelha ela é muito rica em colesterol. Então, a gente tem que mesclar dias de carne vermelha e dias de carne branca, né? Mas a gente também não pode deixar de comer carne vermelha, porque a carne vermelha é nossa principal fonte de ferro e nossa única fonte de vitamina B12, né? Então a gente tem que balancear, né? Dias de carne vermelha, dias de carne branca, beleza? Carne branca, entenda ali, frango, peixe, não é isso? Veja só. E também nós temos os alimentos que são alimentos reguladores. São alimentos que não vão fornecer energia e também não vão fornecer prioritariamente estrutura, né? São alimentos que a função é regular o metabolismo de nosso corpo, o bom funcionamento de nosso corpo. Esses alimentos reguladores são os alimentos ricos em vitaminas, porque as vitaminas justamente servem para isso. As vitaminas regulam o bom funcionamento de nosso corpo, ok? E a gente encontra muitas vitaminas, principalmente nos frutos, né? Os frutos têm sempre muita vitamina. Então, por isso que nosso prato tem que ser um prato aí, ó, bem colorido. Um prato onde a gente vai ter o arroz, né? Como fonte de carboidrato e, consequentemente, de energia. A gente vai ter aqui, ó, a carne, né, que é nossa fonte de proteína, consequentemente estrutural. Nós vamos ter aqui as verduras, que além de ser excelente fonte de vitaminas, também tem fibra alimentar, né? A fibra alimentar, ela é um alimento, é algo que ajuda na digestão, né? E a fibra alimentar também, além de ajudar na digestão, ele é um pré-biótico, né? Ou seja, ele ajuda a flora intestinal, né? Beleza? Então, vamos agora falar da má alimentação. Como seria a má alimentação e quais seriam as consequências dessa má alimentação? Próximo slide a gente vai ver isso. Então, pessoal, mas o excesso de carboidratos e proteínas, porque eu preciso de carboidrato, verdade, para fornecer energia. Preciso de proteína para estrutura. Mas o excedente disso, né? O carboidrato em excesso, proteína em excesso, tudo isso vai se transformar em gordura. E essa gordura, então, se eu como carboidrato a mais, e consequentemente eu vou ter calorias a mais do que eu consigo gastar, né? Muito porque eu como muito e não pratico nenhuma atividade física, esse excedente de carboidrato, esse excedente de proteína vai se transformar em gordura. E esse excesso, ó, eu estou aí comendo demais, muita caloria, né? Então esse excesso de carboidrato, esse excesso de proteínas vai se transformar em gordura. E o excesso de gordura no seu corpo, ele vai causar obesidade, ok? E a obesidade, olha a preocupação, a obesidade ela é predisposição a várias doenças, como por exemplo o diabetes, né? E também problemas cardiovasculares. Quando eu falo de problemas cardiovasculares, eu estou falando, por exemplo, de infarto, né? Do miocárdio, né? Infarto, ó, infarto do miocárdio, eu estou falando de AVC, né, acidente vascular cerebral, eu estou falando, por exemplo, de uma trombose, né, que é quando uma veia está ali entupida, né, uma trombose venosa profunda, eu estou falando também de um aneurisma, né, que é o entupimento de uma artéria calibrosa, né, uma artéria importante, né? Então, para eu evitar todos esses problemas metabólicos, né, como diabetes e esses problemas cardiovasculares, em parte eu tenho que evitar a obesidade e também evitar uma má alimentação, portanto, né? E também praticar atividades físicas para eu estimular meu metabolismo, para eu gastar muita energia, ok? E não precisar armazená-la na forma de gordura.
Tranquilo, pessoal? Então, essas eram as dicas do Titio Renê de hoje, né? Mais informações com certeza o professor vai passar para vocês, exercícios também, e até nosso próximo encontro.